Começa agora. Me Tira do Perrengue. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast de educação financeira, Me Tira do Perrengue. E hoje nós vamos entrevistar um jovem talento, um menino prodígio, né, que já é investidor, vou apresentar já para vocês, que vai dar muitas dicas aí para quem é da geração dele e que ainda não se preocupa em guardar o seu dinheiro, em fazer os seus investimentos. Então, ó, é para seguir o exemplo, hein? E mais uma vez eu tenho aqui também com a gente o Bruno Esperandil Borges, que é surfista, é a primeira coisa que está aqui na descrição. Surfista porque é o top, né? É, tem que ter o esporte, né? Então, surfista, engenheiro de produção, entusiasta de planejamento financeiro, ele é head de atendimento digital da Forto Investimentos, ele é assessor e sócio da Forto desde 2017, especialização em ativos internacionais com a XP de Nova York, em aplicações em dólar e também em Miami. Entre 2018 e 2020, escreveu aproximadamente 900 artigos. É artigo que não acaba mais, meu amigo. Na época não tinha chat, não. Né? Rapaz, isso aí é na mão mesmo, né? Tinha que fazer. Então, foram 900 artigos, mais de 900 artigos de conteúdo informativo e educacional sobre educação financeira e investimentos para casa de research, a Suno Research, é isso? Isso, o Research é uma casa que ajuda, né, investidores a se organizarem. Maravilha, maravilha. E aí, né, com a gente aqui, então, o nosso jovem prodígio, que é se eu vou falar aqui, se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? O nome, tá? É um nome chique, cara, então tem que falar bonito. É o Álvaro Bonato Kepi, de 16 anos, tá? 16 aninhos. Se você ainda já é marmanjo e não sabe lidar com o seu dinheiro, presta atenção aqui, tá? Na fera. 16 anos, treina musculação, taekwondo, é isso? Faixa preta. Faixa preta? Ah, você não falou isso pra mim. Faixa preta? Ainda não. Não? Tá quase, mas tá tá quase. chegando lá. Tá quase. E investidor, é isso? Sim. É investidor. Cara, ó, muito prazer em ter vocês aqui. Fico muito feliz de ter pessoas assim já aos 16 anos, com a cabeça já voltada para trabalhar o seu próprio dinheiro, né, os investimentos e tudo. E serve de lição, serve de exemplo para as pessoas. E esse programa ele tem como objetivo justamente isso, né? Levar os exemplos para que as pessoas possam se inspirar e fazer igual, né? Eu acho que a gente está precisando muito de educação financeira no Brasil. E aí, Álvaro, eu vou começar contigo. Vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, o que você gosta de fazer, como que esse assunto investimento surgiu, da onde veio esse interesse. Me fala um pouquinho aí para o nosso público também, um pouquinho mais sobre você e sobre essa vontade de trabalhar aí o seu dinheiro. Bom, eu, assim, sou um estudante, né? E vendo filme, estudando um pouco, assim, eu criei um interesse em investir, principalmente por causa de um documentário sobre o Steve Jobs, que eu vi que no documentário ele estava criando a Apple ainda e basicamente em 1972, quando a Apple ainda era bem pequena, eu li um artigo que se você tivesse investido entre $100 na Apple naquela época, hoje você estaria milionário em quantia de dólar. E eu criei esse interesse assim e eu comecei a investir em renda fixa. Aí depois logo eu fui pro mercado de ações e agora eu tô mais voltado assim pro mercado de fundo imobiliário. E eu acho assim que a melhor coisa que eu fiz foi começar a ter estudado e investido assim, porque por mais que meu retorno hoje não seja tão grande, assim, eu acho que o que vale mais é a experiência que eu tô acumulando. Perfeito. Caramba, cara. Isso, acabou o podcast. Acabou o podcast. Acabou. Pode finalizar aí. Pode encerrar aqui, vamos pra casa. Ô, Bruno, me fala aí, cara. Rapaz, falei pra você que o menino era bom? Me fala aí agora. Então me diz aí, sua experiência Cara, no trato aí com o Álvaro aí. Pois é, cara, o Álvaro eu conheci ele através da mãe dele, ela é uma cliente nossa, né, do nosso escritório. E foi uma história bem legal porque eles precisavam, né, criar o interesse, tinha algum valor para começar a investir. E o Álvaro, né,
por já saber alguma coisa, começou a procurar, falar com a mãe dele, mãe, pô, tem algumas alocações que a gente pode ganhar mais dinheiro, com segurança. Só que a mãe dele, ela é bem conservadora, né? Aquele cliente de bancão, né? Que gosta né? De que a gente agência, aprende, né? E ele, né? Não, mãe, vamos tentar, vamos ligar, vamos conversar. Até que eles entraram na internet, procuraram lá no Google, apareceu forte. Nós somos top 1 no Google, hein? Ó, isso aí, importante isso aí. Aí a mãe dele ligou para lá, né? A gente atendeu e marcamos uma agenda. Aí eles foram lá, a gente conversou um pouquinho, expliquei para eles. E a mãe dele falou, Bruno, eu queria entender mais, eu não sei muita coisa e tal. Meu filho sempre está me falando e tal, queria saber se é seguro, essas coisas. Ele fala que é. Então, assim, ele incentivou a mãe dele a procurar saber, porque ele teve essa ousadia de saber, de procurar, de entender, e viu que realmente era possível. Então, achei isso bem legal da parte dele, um menino de 16 anos. Talvez poderia chamar a mãe dele, pô, mãe, vamos trocar de carro, pô, vamos viajar, vamos gastar esse dinheiro. Sim. Mas não, ele, pô, vamos guardar um pouco, vamos tentar valorizar esse recurso, dobrar ele. Quem que pensa isso, Eric, com 16 anos? Cara, eu tenho... Dificilmente. Pô, tenho sobrinhos lá, cara, primos que a molecada quer curtir. Você quer o que você quer? Você pensa, eu quero comprar um carro. É isso aí. A primeira coisa que pensa é gastar. Então, pô, quando eu vi ele falando ali, a mãe dele falando pra mim, que ele que incentivou, ele que quer, pô, eu falei, pô, esse cara não é normal, cara, fora da curva. Fora da curva. Tem que dar uma atenção pra ele, né? Isso aí. Então, assim, foi bem legal essa conversa, né? Conhecer eles, a gente tá ajudando, né? E ele, um menino que ele vai falar um pouquinho depois também, ele quer seguir uma carreira nesse mercado de investimentos, economia. E tem que aplaudir isso, né, Érico? Hoje... Tem que valorizar. Você imagina que também deve ter algumas pessoas que conhecem novas que nem sabem o que é dinheiro, exato, né? Exato. Acho que dinheiro é para gastar e ponto. Exatamente. Caramba, cara, muito legal. Como é que é o nome da sua mãe, cara? Josi. Josi, então olha pra câmera lá, manda um beijo pra ela, que ela tá te assistindo uma hora dessa. Beijo, Josi. Tem que fazer uma moral com a mãe, velho, senão... E aí, sabe o que eu acho muito interessante nessa história? É que, geralmente, são os pais que tentam colocar na cabeça dos filhos, né, a importância do dinheiro, a importância de guardar dinheiro, a importância de investir. E aqui nós temos um exemplo ímpar do inverso, né? Ou seja, ele que convenceu a mãe a sair, né, do básico, né, da poupança, para poder se aventurar nisso. Cara, parabéns. Ô, Álvaro, me diz uma coisa aqui. Você está no ensino médio, não é isso? Você está no primeiro ano. Primeiro ano. Tá finalizando o primeiro ano, certo? Sim. Legal. Então você tem vários amigos no colégio, né? E os seus amigos lá, eles falam sobre dinheiro, vocês conversam sobre dinheiro, alguém já se mostrou também interessado em querer investir, alguém troca ideia com você sobre esse assunto? Como é que tá lá no colégio, lá na sua sala, com seus amigos? Sim, então, de todos os meus colegas que eu converso, só tem um, assim, da minha sala, um amigo muito próximo, que ele fala comigo de investir, só que o pai dele, ele é um investidor e ele gosta muito de investir em ações. E mais ações ETF, ações do exterior, em dólar. Só que ele tem vontade de investir e tal, mas pela a corretora que o pai dele investe não tem como abrir conta para menor de idade. E aí ele falou assim, pai, não, deixa para eu abrir minha conta na corretora quando eu estiver mais velho, mas você pode investir para mim? E aí é um colega assim que eu converso muito sobre investimentos e eu explico algumas coisas para ele, né, que são do meu entendimento, e só ele assim que eu converso assim, só um. O restante fala de que, Aura? O restante da galera? De sair pra praia, sofá. A galera quer se divertir, né? O que é importante também, né? Óbvio, né? Óbvio. Tem que ter um momento de diversão, não pode ser também só sentado. Você tem que ter, tem que saber dosar, né? Mas é importante ter a mentalidade que você tem. Você já estudou educação financeira na escola?
Você já teve alguma disciplina voltada para a educação financeira em algum momento da sua jornada aí no ensino fundamental e no ensino médio? Sim, eu tive. Eu tive no 9º ano a matéria de matemática financeira. Que eu tenho certeza assim, que ajudou um pouco a criar o interesse, só que não foi o ponto-chave. Porque eu vi, assim, eu apresentei alguns trabalhos sobre investimentos, mas o que mais me chamou a atenção no matemática financeira ensinada nas escolas foi que ensinava os alunos a importância de ter uma economia segura, um dinheiro reservado para cada coisa, para gastar, para uma emergência, uma renda que você talvez conseguiria por fora, fazendo um freelancer. Entendi. Mas eu acho assim que não foi o ponto-chave que me incentivou, não. Entendi. Bacana. Ô, Bruno, como a gente falou aqui agora, o Álvaro ele é um ponto fora da curva, né? E hoje você atende tanto ele quanto a mãe dele, certo? Isso. Legal. Os perfis são muito diferentes, ou seja, quando da mãe para o filho, você vê muita diferença aí de perfil de investidor, do que colocar o dinheiro, né? Aquele que é mais, de repente ele é um pouco mais ousado, eu já vi aí que ele gosta de renda variável, talvez ela seja mais conservadora. Tem muita diferença de perfil aí mãe e filho? O que deu para perceber neles o Álvaro é uma pessoa conservadora, apesar dele ter esse perfil aí de querer entender um pouquinho de ações, de fundo imobiliário, mas o legal é que ele entende que tem um tempo para isso, né? A gente tem que começar, né, ativos seguros e depois ir adicionando estratégias. E eu percebi isso nele. Ele obviamente vai trazer essas alocações para a carteira dele, mas ele tem uma pegada também mais moderada. Ele entende que segurança primeiro faz mais sentido, né? Adicionar ativos de renda fixa, ativos que vão gerar retorno ao longo do tempo para ele vai ser muito bom, porque o tempo está a favor dele, né, Érico? 16 anos. O tempo está totalmente a então, favor. assim, ele está num momento que ele pode colocar um dinheiro e se divertir, né? Ele não está naquela fase, não, tem que deixar de fazer um monte de coisa para guardar dinheiro. Não, agora, um pouquinho que ele aportar, ele já vai construir um bom patrimônio ao longo da vida dele. E com esse pensamento dele, é o que faz o jogo virar. Mas assim, a mãe dele é bem conservadora, né? Como eu falei, veio de banco, né? Bancão, então está sempre, né, preocupada, né? Hoje, muitas coisas acontecendo com golpes, né? Hoje o golpe está atingindo aí toda hora o telefone. Toda hora um golpe. Toda hora um golpe novo. Então, obviamente, isso traz um certo medo, né, para as pessoas. E, obviamente, ela é bem mais conservadora, então isso traz também, comparando eles, no caso do Álvaro, eu percebi que ele, né, tá querendo dar uma pontadinha ali na... Quer botar um pouquinho de pimenta na comida, né? Isso aí. Mas percebo que ele vai com calma. Isso é incrível, isso é incrível. É maravilhoso. Porque poderia já querer, não, vamos começar aqui. E às vezes, quando a gente começa errado, a gente vê ali, por exemplo, a gente começa... vamos citar exemplo de ações, né? Que ele mesmo falou de uma ação que foi muito bem performada, a ação da Apple, um case bem legal. Mas tem ações que você pode comprar e não tem esse case. Então, vamos supor que seria um case desse, talvez ele se sentiria, não é esse o caminho e tal. Então, você começando nessa base mais conservadora, mais moderada, trazendo segurança primeiro, com calma, né? Eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem aí, né, nos ativos estratégicos. Bacana. Ô, Bruno, claro que, novamente, né, é um menino diferenciado, né? Mas você acredita que se a gente tivesse programas educacionais voltados para a parte financeira, educação financeira, de maneira mais estruturada nas escolas, nas faculdades, né? Porque a gente fez faculdade e a gente não teve isso, né? Eu não tive educação financeira. Eu fiz 2 faculdades, tá? Para testar mesmo, para saber se não tinha.
Vou ver de novo, se é ver de novo. verdade. Então a gente não tem isso no Brasil de maneira bem formalizada na nossa grade curricular, seja no ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, educação financeira. Na sua visão como profissional, você acredita que se a gente tivesse isso, se o Brasil fosse um país que se preocupasse com a educação financeira do seu povo, nós teríamos mais álvaros para ser atendidos lá no escritório? Esse é um ponto que com certeza seria diferente, Érico. A gente vive, né, numa situação de falta, né, de educação financeira, falta de conhecimento. Infelizmente isso não traz, né, isso não se traz no início, né, quando a gente está começando ali na escola, começando a vida acontecer. Sim. Geralmente uma criança não sabe o que é dinheiro, ela sabe o que é comprar algo, né? Ela vê alguma coisa, ela sabe que tem que comprar. Mas não sabe como é que conquista o dinheiro, o que se faz com o dinheiro. Então, essa educação seria uma diferença, né? Obviamente que a gente teria vários outros álvaros. Mas aí também tem um ponto legal, né? Até para a família dele, né? Se ele hoje é uma pessoa que tem esse perfil, que tem esse conhecimento, é fruto do que a família, Perfeito. do que a mãe dele, né? Trouxe para ele de conhecimento, né? De aprendizado, porque nós somos a base do que os nossos pais, né, nos ensinam. Então, até para as famílias. Se a escola não ensina, talvez as famílias, os pais, fazendo isso com mais sabedoria, pode ser que a gente também consiga aumentar esse percentual. Bacana. E aí, Álvaro, então você tem a sua carteira Sim. e a sua mãe tem a carteira dela. Aham. Aí vocês ficam disputando quem é que tem a maior rentabilidade. Aí, mãe, ó, tô ganhando mais aqui, ó, tá vendo? É mais ou menos isso que acontece, né? No almoço de domingo. Comparando mostra seu gráfico aí. Comparando as carteiras. O Álvaro, me diz uma coisa. Você procurou, né, o Bruno, Uhum. e aí, obviamente, vocês, né, fizeram as reuniões iniciais e começaram a desenvolver um trabalho, né? Me fala um pouquinho como é que é esse trabalho, né? Como é que é a sua relação com o seu assessor de investimentos, né? Como é que funciona essa dinâmica? Você liga, você pede a opinião, você coloca o dinheiro, você deixa ele colocar para você. Como é que funciona esse trabalho? Então, de em um mês, Isso. a gente marca uma reunião, aí vai eu, minha mãe, a gente tem uma conversa, que nem aqui, com o Bruno, e a gente vê como que tá a rentabilidade, como que, se os produtos estão se desenvolvendo bem, e a gente, às vezes eu tiro algumas dúvidas com ele, a gente lê alguns relatórios juntos, que nem foi da última vez, mas assim, eu gosto de manipular a minha carteira, eu gosto de ler, de ver o que tá assim, melhor assim, na hora, porque eu acredito que você não deve investir só em uma coisa assim, mesmo que tenha maior rentabilidade, às vezes vai estar melhor você comprar um outro produto, que às vezes vai estar uma volatilidade no mercado mais favorável para compra, e às vezes você deveria comprar outros produtos do que só ficar em um. E eu gosto de trabalhar minha carteira assim, mais eu mesmo. Perfeito. Mas o Bruno, assim, serve de muito apoio. E sempre que eu pergunto, ele, com toda a paciência, explica. Assim, a gente, da última vez, ele até me fez uma recomendação de investimento, que foi de um fundo imobiliário. Isso, a nossa conversa, né, sempre ele é novo, tem muitas dúvidas, e a mãe dele também, né, por se tornar algo novo para ela, sempre pergunta. Sim. E essa indicação que ele falou, inclusive, Érico, a gente tem uma estrutura no escritório, né, porque nós, a Forto, nós somos uma estrutura com vários setores, né, então a gente tem vários especialistas dentro do escritório, né, especialista em internacional, renda variável, renda fixa, seguros. E quando ele pede alguma indicação, alguma orientação, obviamente eu como assessor vou até o especialista, né, que a XP, né, nosso escritório tem, e trago essa indicação para ele. Porque o assessor, né, ele não pode indicar produtos. A gente pode apresentar o produto para o investidor. Por isso que a gente tem essa equipe, né, no nosso escritório, que traz, né, os analistas
que tem essa certificação, que traz, que estuda, que acompanha diariamente, que fazem os relatórios, fazem as indicações para a gente passar para o cliente. Perfeito, perfeito, perfeito. É muito diferente lidar com um jovem de 16 anos e com um jovem adulto de 40 anos, por exemplo? As dúvidas, a ansiedade, a pressa, muda muito o perfil? Trazendo assim, vamos pensar que eu tenho alguns também clientes menores, como o Álvaro, assim, eles são mais ansiosos, né? Querem fazer o dinheiro render, né? Quer fazer acontecer. É por isso que a gente trouxe ele aqui, porque é uma visão que ele tem de uma pessoa que já parece ser um pouco mais... Maduro, né? Porque geralmente uma pessoa da idade dele, a gente tem algumas famílias lá que tem clientes, filhos, né? Que abrem a conta. E às vezes a gente conversa com eles justamente para isso. Tem muita Sim. dúvida. O que é isso? Por que subiu? O que vai acontecer aqui? E a maioria, né, tem essa ansiedade de querer fazer acontecer logo, né? Já o cliente um pouco mais adulto, já é um pouco misturado. Aí tem o cliente que é ansioso demais também, que quer fazer igual o moleque novo. E já tem a pessoa que é mais tranquila, não, vamos devagar, eu sei que é assim. Então, nosso trabalho é isso, né? A gente acha que vai funcionar a mesma coisa para todo mundo, mas, na verdade, todo mundo tem um caminho diferente, por mais que tenha o mesmo objetivo no final. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Ô Álvaro, e a gente está imerso aí na internet, né? Sim. Pega o celular, você tem 3, 4 redes sociais que você consegue ter acesso a um monte de informação, né? A gente sabe que a internet democratizou a informação. Acho que o grande desafio hoje é você fazer uma curadoria de informações úteis, né? Porque muita informação não significa informação boa, de qualidade. Obviamente, você, como um estudioso do assunto, como busca esse assunto, você deve também beber muito dessa água da internet, né? De acompanhar alguns canais, alguns profissionais, né? Ouvir alguns profissionais justamente para poder entender melhor aqueles assuntos que você tem estudado. E aí eu te pergunto, né? É muito difícil hoje, na sua visão, tá? A gente conseguir encontrar coisas boas, coisas sérias de investimentos na internet, ou tá mais fácil? Ou seja, você com pouca pesquisa você consegue encontrar pessoas sérias, né, pessoas honestas que realmente estão falando algo ali que vão ajudar as pessoas. Como é que você vê a internet hoje quando se trata de falar de dinheiro? Pô, sendo muito sincero agora, eu acho assim, se você quer ter aprofundar realmente, ter um conhecimento acima da média, eu acho que Instagram e TikTok é fora de questão, assim. Olha que legal. Não adianta você querer uma informação rápida, um negócio que você tem que pegar um relatório gigante e ler. E eu acho assim, os melhores fontes de internet mesmo seria, em primeiro lugar, Google, e em segundo lugar, alguns canais, poucos mesmo, do YouTube. Porque mesmo no YouTube, eu vejo assim que tem muitas pessoas assessoriadas. Tipo, elas recebem para falar bem de alguns produtos e para vender. E fica muito descarado isso, mas eu sinto que nem todo mundo consegue perceber. Mas eu acho que a mais confiável mesmo seria você colocar lá no Google a lista de fundos imobiliários, lista de ações Brasil. Eu acho que você deveria pegar, ler, ver o que você quer, se você visa mais rentabilidade, você vê realmente as ações que têm um dividendo yield maior e você lê realmente se é seguro, se faz sentido na sua carteira, porque às vezes a segurança que eu quero ter não é a mesma que o Bruno quer para a carteira dele. Às vezes eu sou uma pessoa assim mais conservadora e ele é um investidor mais arrojado. Então eu acho que cada pessoa assim, cada investidor, ela visa algo. Eu quero me aposentar com 50 anos, mas... Vai se aposentar bem antes disso. Aí o Bruno quer se aposentar com 40, então ele tem São que... objetivos correr mais. Sim, tem que correr mais. São 10 anos aí que... Legal. E quais são as fontes que você já pesquisou, que continua pesquisando? Você citou aí, né? Tem alguns canais no YouTube e tal.
Mas fora internet, você tem algum material, livro, alguma coisa que você também complementa a sua formação aí nesses assuntos? Então, eu já... Livro não. Livro, eu nunca li, assim, um livro de economia mesmo. Não tô falando daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu tô falando do livro, assim... didático, né? Sim. Ok. Eu nunca peguei pra ler mesmo, mas eu vejo muitos, né, economistas, que nem o Warren Buffett, Uhum. eu acompanho muito o Luiz Barsi, vejo muitas falas dele e, assim, eu concordo em algumas coisas que eles falam e eu me questiono porque eu não entendo algumas falas, porque eu vejo assim, eles têm muito mais experiência que eu. E se eu parar e não concordar, talvez seria ignorância minha ou falta de conhecimento. E aí eu fico nesse dilema, será que ele está sendo assessoriado? Ou, entendeu? Ou eu sou muito ignorante? E eu, às vezes eu acho isso, né? E é muito difícil, porque é um mercado tão grande e sendo que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Cara, assim, formidável, porque você vê que ele está preocupado, né, em ouvir, e ele falou nomes aí que são os papas, O né? cara Cara? questionou Luiz Barsi e Warren Buffett. São os papas, Esse cara né? vai ser difícil tomar um golpe, tá? E é isso, né? Porque o que eu vejo muito hoje em dia, e me corrijam se eu estiver errado, é que as pessoas ouvem e tomam aquilo como verdade absoluta, fixa aquele pensamento e acabou, e vai embora. Quando, na verdade, a gente tem que ter criticidade, a gente tem que aprender a ter a nossa visão, né? Ter a nossa opinião. Então, você ouve aqui, ouve ali, né? Dá espaço para o contraditório e vai formando a sua base, o seu pensamento, o seu raciocínio. E eu acho que é isso que você está fazendo. Talvez está te causando um pouco de estranheza pela sua juventude, né? Pelo seu tempo de vida ainda, 16 anos. Mas esse é o caminho, cara. Porque você está ouvindo, mas está... Peraí, mas é isso mesmo? Será que é tudo 100% certo? Porque ninguém é 100% certo, né? Não dá para ser 100% certo o tempo todo. Mas, obviamente, tem coisas muito boas ali que você vai aprender. Então é isso, você está moldando o seu pensamento, você está moldando o seu modus operandi de como que você vai atuar nesse mercado. Cara, isso é fantástico, tá? Fantástico. Com 16 anos ter essa cabeça, sinceramente, para mim é realmente... Zerou o game. Não, zerou o game. Zerou o game. Porque existem profissionais hoje, investidores hoje, que não têm essa mentalidade, entende? Que não chegou, né? Não atingiu esse ponto. Então isso é muito importante para a sua formação. Formação como pessoa, formação como profissional que você vai ser, como investidor principalmente, né? Você falou em 50 anos, vai se aposentar com 25, cara. Vai embora, vai embora. Ô Bruno, e aí? Esse é o caminho mesmo? Assim, você acha que ele está trilhando um caminho correto da sua própria formação, né? De buscar conhecimento? Você acredita que logo, logo ele vai estar pronto para poder buscar voos mais altos? Cara, a gente, né, se conhece há pouco tempo, né? E toda vez que a gente conversa, ele fala algo que eu fico mais impressionado ainda. Ou seja, realmente é um caminho que parece ser bem real. Pra gente que já viveu um pouquinho mais, coisas que ele tá falando que eu, pensei lá com 30 anos. Aham. Então, assim, essa questão, né, que ele disse que, o Warren Buffett é um exemplo de pessoa ali, se deu bem, né, nas suas escolhas, né, um excelente profissional. Vou escutar só ele, será que tudo que ele está falando é verdade? Questionar. Isso aí. Cara, questionar e formar a sua opinião, para mim isso é formidável. Formidável. Porque a gente está vivendo num momento de muita informação. Uhum. Então, qualquer pessoa coloca uma informação na internet e qualquer pessoa acredita. Ela que escolhe acreditar ou não. E tem as pessoas que questionam. Eu acredito que as pessoas que questionam uma certa informação e buscam outras fontes, ela tem uma chance muito maior de acertar. Então, eu acredito sim que esse é um caminho excelente para o mundo dos investimentos, o mundo do planejamento financeiro, das escolhas de vida, né? Porque isso envolve tudo, né, Érico? A gente se organizar financeiramente reflete em todas as outras escolhas que você vai ter, né? Na escolha de vida
da sua mulher, né? Do que você quer de bens, do que você quer de escola, de ensino superior, de tudo. Então, uma pessoa bem planejada financeiramente, ela consegue ser mais criteriosa em todas as áreas da vida. Planejamento de vida, né? Exatamente. O Álvaro, você está aí finalizando o primeiro ano do ensino médio, já tem em mente o que você quer fazer de faculdade, né? Uhum. Qual é o curso que você pretende fazer? Economia. Economia. Legal. E você acompanha o cenário econômico brasileiro? Você dedica um tempinho aí para poder entender, por exemplo, ontem, né, dia 5, né, ontem foi dia 5 de novembro, saiu a ata do Copom. Saiu a ata, não, perdão. Saiu a reunião do Copom, onde ele manteve a taxa básica de juros, que é a Selic, em 15%, né? E aí a gente vê os especialistas, né, emitindo seus pareceres aí aos montes no mercado. Todo mundo vira especialista, né? É futebol, economia, religião. Comentarista tem de montão. Mas como futuro economista, né, que você será, brilhante, inclusive. Obrigado. Brilhante. Você acompanha, você procura entender um pouquinho, né? Por exemplo, Selic, como é que isso impacta, o cenário econômico. Você busca essa informação? Sim, então, quando eu comecei a estudar sobre investimentos e tal, eu fui muito a fundo na taxa Selic. Portanto, que para eu largar a renda fixa foi uma luta, porque eu falei, eu tô aqui na taxa Selic, mesmo se o governo quebrar, ele vai arrumar um jeito de arrumar dinheiro para me pagar. Então, será que eu devo sair? Aí eu fui desapegando e tal. Mas, sim, a taxa Selic, pelo que eu sei, ela influencia muito nos investimentos, a taxa de juros do país. E a 15% ao ano é muita coisa, é uma taxa de juros muito alta. Tem países que emprestam dinheiro, se eu não me engano, a China ou o Japão. Não tenho muita certeza, mas eu acho que é a China. Que a taxa de juros anual é 1%. É uma diferença exorbitante. O Brasil está com a segunda maior taxa real do mundo. Sim. Isso. Só pede para a Turquia. Turquia, mas tudo bem. É importante, né, ter esse nível de conhecimento até para te ajudar na fundação, né, e na evolução da sua carteira. E já que você tocou nesse assunto, como é que está a sua carteira hoje? Obviamente não vamos falar de valores, porque eu também não quero ser humilhado aqui, né? Vou falar aí de milhões aí, e eu não cheguei lá ainda não, tá? Então, não precisa falar os valores, mas como é que está a composição da sua carteira? Você está alocado e os percentuais em que você está alocado hoje? Então, eu tô com 78% da minha carteira alocada em fundos imobiliários e 22% em ações. Eu só estou com 2 ações, a NVDC 34, que é as ações da NVIDIA, e BRBI11, que é da BR Partners. Ou seja, você migrou totalmente da renda fixa para renda variável e fundos. Sim. Agora eu vou ajudar ele. Sabe o que ele fez? Olha lá, agora... Ele trouxe a mãe dele. Minha mãe é a reserva. Minha mãe é a reserva aqui, deixa ela alocar com segurança e eu vou para cima. Tá certo. É uma estratégia, ué. É uma estratégia. Sobre jogar. A menina é jogador, o menino é jogador. Jogador atacante. E não joga dama, não, joga xadrez, cara. Tá certo, a mãe é reserva de emergência e aí ele brinca. Legal. E por que essas ações e por que fundos imobiliários? Então, porque as ações, eu fui analisando os gráficos da BRB11 e vi que ela provavelmente faria pagamentos em novembro e dezembro. Pagamentos de dividendos. Perfeito. E eu vi que no último ano, se eu não me engano, o último pagamento em dezembro foi de 78 centavos por ação. E eu calculei mais ou menos e seria mais rentável mesmo que eu não recebesse alguns meses, seria muito rentável se eu deixasse meu dinheiro nas ações da BRB11 e esperasse uma possível valorização ou o pagamento. O pagamento ele já cobriria
os outros meses sobressalentes que eu não estava investindo em fundos imobiliários. Porque quando você investe numa ação, você só recebe quando aquela empresa paga. Então, a maioria das ações não vão pagar todos os meses. Aqui nem Banco do Brasil, vai pagar aí 4 vezes ao ano, 3, entendeu? E aí eu não fiquei recebendo, mas eu espero que eu receba uma quantia até que boa, pelo que eu estava vendo ano passado. E eu também invisto nas ações da NVIDIA. As ações da NVIDIA eu comecei a ver porque a NVIDIA está investindo muito em inteligência artificial e eu acho que a NVIDIA ela tem o potencial assim, para crescer exponencialmente o valor de mercado de ações dela. E eu acredito que a NVIDIA ela pode se tornar uma gigante aí do setor, né? Do setor. Porque hoje as ações da NVIDIA estão em R$20, mas eu acredito que daqui a 5 anos pode estar a 100, 80, entendeu? E eu invisto nessa fé aí. E essa projeção aí que você construiu, Álvaro, foi através de vídeos ou você chegou a ver algum relatório da empresa, algo mais detalhado? Da NVIDIA? É. Então, eu vi alguns relatórios e vi que eles estão investindo muito em inteligência artificial. E eles também fabricam placas de vídeo da NVIDIA aí no computador, você pode ver. E eu decidi arriscar e investir nessa ação. Isso é legal, Eric, porque a maioria das pessoas, agora não vou falar só da idade dele, até pessoas mais adultas, buscam, a gente tem até muitos clientes, buscam oportunidades depois de ver um simples vídeo no YouTube. O cara viu um vídeo no YouTube, ele vai lá, não, quero que você me ajude nessa alocação aqui. Aí a gente pergunta o porquê, né? Não, porque não, eu vi um vídeo falando. E o relatório, como o Álvaro leu, traz detalhes, né? Hoje um relatório gerencial de uma empresa, de um fundo imobiliário, ele traz detalhes do produto, né? Do que está sendo feito, da alocação, motivo da alocação. O relatório ele traz, né, projeções do que a gestão ela está buscando para os próximos anos, detalhamento, né, prestação de contas. Então, assim, é algo muito mais confiante, né? Então, isso é legal, né? Essa parte do detalhe, de ser tranquilo, buscar informação mesmo, sem pressa, né? A gente lá no nosso escritório, o nosso trabalho é esse, né? Às vezes o cliente ele vem com uma dúvida, né? Vem com uma oportunidade, aí a gente tem a equipe, o analista, que faz todo o detalhamento dessa empresa, desse ativo, para saber, para a gente falar, ó, essa empresa, sim, você está correto, vai acontecer assim, 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 a projeção é essa. Ou a gente também, né, entende, ó, pode ser cilada, né, estão falando mais do que está acontecendo. Então, é importante esse detalhamento de informações. E a gente traz isso, né, junto com os especialistas da casa. Bacana, bacana. Ô Álvaro, e aí você também falou que tem fundos imobiliários. Né? E aí o porquê que você escolheu, então, parte dos seus investimentos em fundos imobiliários? Bom, porque o fundo imobiliário eu vejo que ele tem uma volatilidade menor do que as ações. E eu também vejo que os fundos imobiliários pagam todo mês. Então, se você quer ter renda todo mês, a melhor opção é fundo imobiliário. E eu gosto dos fundos imobiliários porque todos os fundos imobiliários que eu invisto pagam mais de 1% ao mês. Então, eu estou muito satisfeito até agora em investir em fundos imobiliários e não me surpreendi por causa da volatilidade. Mesmo que alguns deles tenham caído um pouco o preço, depois subido, eu super compreendo o movimento de mercado. Né? Sim, mas é certo você ter uma volatilidade que faz com que movimente todo esse mercado de ações e de fundos. Eu acho que seria melhor que se pudesse escolher entre ter e não ter, seria melhor ter essa volatilidade, porque faz o mercado financeiro acontecer. Sim. Perfeito. É isso.
Então, pelo que eu estou entendendo, o que você deseja da sua carteira é renda passiva. Sim, e alguns fundos, as ações como a da Nvidia seria a longo prazo. Ganho de capital. Sim. Capital. Legal. Mas você imagina que a sua carteira no futuro ela vai ter um peso maior em fundos do que ações? Você acha que vai ser 50-50? Você tá caminhando para que percentual de peso? Eu tô caminhando mais ou menos para um ganho de capital ao longo prazo mesmo, mas também querendo manter renda todo mês. Então, eu provavelmente vou continuar alocando em fundos imobiliários, mas também pretendo investir em outras ações. Não só da Nvidia, mas talvez da Embraer, eu já estou olhando muito para ela, e talvez da Apple mesmo. Bacana. E criptoativo? Já se Então, interessou? Já ouviu falar? Já já me estudou? interessei. Mas, assim, eu ainda não tenho muita confiança em aplicar em cripto ainda. Eu acho que eu preciso estudar um pouco mais e ver realmente como que funciona a volatilidade, porque na corretora que eu invisto, a XP, não tem como você comprar diretamente o Bitcoin, o Ethereum. Então você investe em fundos de criptoativos. São uma junção de vários criptoativos que você está Tem suas envolto. cotas Sim, aí. sim. E seria mais ou menos isso. E aí eu tenho que estudar a fundo realmente, mas eu penso sim em investir em criptoativos. Bacana. O Bruno, a gente está ouvindo aqui o Álvaro falando, ele tinha uma carteira em renda fixa, migrou agora para fundos e renda variável. Criptoativo não é um assunto estranho para ele, né? Já ouviu falar, vai estudar. Como é que é essa questão de perfil para renda fixa, perfil para renda variável, perfil para fundo imobiliário, perfil para criptoativo? Existe uma classificação para isso? Existem perfis que são mais propensos a esses tipos de produto? E se sim, como que a gente identifica esses perfis? Legal. Sim, existe um perfil. Como é que a gente identifica isso? A gente tem uma conversa inicial, né? Como se fosse uma consulta médica. A gente bate um papo, né? Entende um pouco do cenário da pessoa, vê se ela realmente está capacitada para iniciar um planejamento, se ela tem essa condição de iniciar. E quando a pessoa abre uma conta, por exemplo, Érico, numa corretora, vou citar a XP, que é a corretora que nós somos credenciados, antes de você iniciar um planejamento com a pessoa, fazer os investimentos, ela tem que preencher, né, um perfil, um questionário com algumas perguntas. Essas perguntas levam a três perfis. O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. Sabendo disso, a gente consegue entender o apetite da pessoa a determinados tipos de investimentos, né, que são os que você mencionou. Mas, para iniciar um planejamento, por mais que a pessoa seja arrojada, a gente vai entender ali primeiro, né, a capacidade dela, né, vamos ter uma conversa sobre o que ela deseja, o que ela possui, o que ela tem de objetivo, o que ela já tem de patrimônio, o que ela quer construir, como que está a família. E a gente vai formar essa construção, esse planejamento. Obviamente, como eu falei, a pessoa mesmo sendo arrojada, a gente tem que formar uma reserva. Reserva tem que ser conservadora. Então, assim, essa é a linha que a gente segue, né? Independente do seu perfil, a gente tem uma construção de proteção, porque às vezes a gente sabe mais que o cliente, tá? O cara chega lá e fala, não, estou tranquilo, tenho minha reserva. Se eu sair do meu emprego, eu tenho 6 meses de FGTS. Para ele é a reserva dele. Muita história boa. Mas a gente tenta trazer essa tranquilidade, porque depois esses ativos alternativos, estratégicos, vai movimentar de certa forma a carteira, trazendo mais potência, mas no meio do caminho tem a volatilidade, né, de alguns ativos. Então, sim, depois, se a pessoa for arrojada, né,
entender do produto, saber das questões do produto, a gente adiciona esses ativos. Se não, a gente mantém da forma conservadora, forma moderada, ativos de renda fixa, que, obviamente, também ao longo do tempo são excelentes, uma excelente construção aí de formação de patrimônio. Beleza. Ô Álvaro, a gente sempre fala que a gente tem que investir por objetivo, né? Então, eu tenho algumas metas, alguns sonhos que eu quero realizar na minha vida e é o que vai me motivar a investir. É o que você falou aí. É sagrado, né? Todo mês, Sim. coloca lá o dinheirinho e tem que entrar. É um boleto. É um boleto. É uma conta que você tem que pagar todo mês lá, é uma obrigação. Quais são os seus objetivos, assim? O que você quer para sua vida, né? Com esses investimentos, com esse dinheiro? Você quer se aposentar? Você quer poder viajar? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas para você manter aí essa constância de investimento na sua carteira? Bom, eu tenho alguns sonhos e planejamentos, né? Como fazer algumas viagens. Como eu penso muito em fazer uma viagem para o Japão, né? E eu tô assim, querendo, né? Com mais ou menos uns 28 anos, 25, fazer essa viagem. Mas que eu quero assim, mais assim, quando eu falo assim de investir, eu penso em me aposentar com mais ou menos 40 até 50 anos. Assim, e eu comecei a investir porque para ter uma estabilidade financeira no futuro. E foi o principal motivo a qual eu comecei a investir, de ter por causa da matemática financeira, eu comecei a ver que eu precisaria ter uma estabilidade. E eu vi que investimentos poderiam me proporcionar isso. Mas a minha meta investindo é me aposentar e viajar, e depois que eu me aposentar, eu conseguir ter a condição de viajar com minha família, de fazer alguns planejamentos, não ficar passando perrengue, conseguir trocar de carro, não todo ano, mas Sim. quando eu tiver necessidade, entendeu? Bacana. Você já estudou alguma coisa sobre previdência privada? Já ouviu falar? Sim. Minha avó, assim, já até investiu um tempo, mas eu não procurei saber muito. Não, legal. É porque eu toquei nesse assunto, né? Quando a gente fala de aposentadoria, né? De ter renda passiva e tal, e poder ter uma independência financeira, vamos falar assim, né? Um dos tipos de investimentos que vale a pena trabalhar, e até por conta da matemática financeira, tá? Dos juros compostos, né? É o produto de previdência privada, né? A gente sabe que o INSS não vai dar conta de pagar o nosso padrão de vida, né? INSS, sabe o que significa INSS? Sim. A sigla, sabe? É o quê? Instituto Nacional. Não é isso não, cara. Não? Isso não será suficiente. É isso que significa É o INSS. jargão do INSS. Não dá, o INSS não vai dar conta. Então, se a gente conseguir se aposentar, né, Bruno? Imagina ele. Então, esse é o caminho. É você fazer a sua própria reserva, né? Você cuidar da sua própria aposentadoria. E aí, eu deixo até como sugestão, na próxima reunião que você tiver com o Bruno, pô, Bruno, e aí, cara? E esse negócio de previdência aí? Bruno, aproveita então já adianta o assunto. Você acha que a previdência privada, pegando o gancho, né, de renda passiva, de independência financeira, aposentadoria, você acha que a previdência privada é um instrumento de diversificação de carteira, tá? Porque é isso, né? Diversificar minha carteira de investimento, utilizar a previdência como um meio para diversificar é inteligência financeira, vale a pena, tem alguns benefícios colocar o dinheiro em previdência privada? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Legal. A previdência, ela tem um papel fundamental na estratégia, no planejamento financeiro. Um dos principais benefícios dela é, além da isenção, né, de come-cotas, né, da tributação, ela traz, né, na sucessão patrimonial uma facilidade, né, de utilização para os beneficiários, e isso juntamente com a carteira, ela traz mais a robustez, porque às vezes a gente acumula um patrimônio
Álvaro. E, obviamente, você vai ter família, pense em ter família também, né? Mulher, filhos. E, obviamente, da forma que você pensa, você vai construir um bom patrimônio. E se você não construir uma sucessão do seu patrimônio, vai chegar um momento que talvez o seu patrimônio, a sua família vai precisar, só que antes disso tem que ser feito esse ajuste, né, de sucessão patrimonial. A Previdência, em conjunto, ela trabalha assim. A gente faz uma conta que você tem que ter X% em uma Previdência para, se algo acontecer, quem receber a sua Previdência vai ter o valor suficiente para fazer todo o trabalho para a liberação do seu patrimônio. Então, a Previdência, além de formar uma aposentadoria que é para a gente, né? A gente também não, né? A gente não pensa em morrer a qualquer hora, mas a gente tem que se proteger. E a Previdência, a gente faz ela pensando numa aposentadoria, e depois isso é utilizado de maneira eficiente nessa parte de sucessão patrimonial. Então, Érico, sim, a Previdência ela caminha junto, a gente faz isso com nossos clientes exclusivos, né, que já tem uma robustez que é necessário, a gente apresenta o benefício, inclusive a gente vai fazer um evento, até convidei a mãe dele vai, sobre Previdência, lá esse café a gente vai falar quais os benefícios da Previdência, né? A Previdência tem algumas diferenças, né? PGBL, VGBL. Sim. Então, alguns critérios que é importante saber sobre tributação, na hora que a gente declara imposto, vai declarar completo, se não precisa. Então, assim, caminha junto. É importante. Bacana. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de investimento, a gente tem um leque tão grande que a gente até se perde, né? É uma sopa de letrinhas, né? É um mundo que, se você ficar 8 horas estudando por dia, durante um ano inteiro, vai faltar tempo ainda para você poder estudar conteúdo. E eu acho que a grande estratégia, e aí eu acho que o trabalho do Bruno colabora muito nisso, é justamente orientar no que faz sentido ter dentro da carteira para toda essa estratégia, né? O fundo, as ações, mas a previdência, né? Um seguro. Então, você vai compondo os seus investimentos de maneira a se proteger aqueles que você ama e o seu patrimônio, né? Então, você consegue manter tudo bem organizado. É aquilo que a gente falou, né? O planejamento financeiro é um planejamento de vida, né, cara? Então, você organiza a sua vida toda com o planejamento financeiro. Porque você vai pensar nos seus objetivos, você vai pensar em viagem, você vai pensar para onde você vai estudar e é planejamento de vida. Quando você vai fazer, quanto você vai gastar, como que você vai, como que você volta, quanto tempo vai ficar, que carro que eu vou comprar, de quanto tempo eu vou trocar esse carro, se vale a pena eu usar o dinheiro à vista para comprar o carro, ou se eu uso um consórcio, enfim. É justamente moldar a inteligência financeira em benefício da pessoa, daquela família. E que eu, sinceramente, acho muito triste a gente não ter isso, sabe, em sociedade. Você vê as pessoas hoje endividadas, saiu agora, recente, pela 8ª vez consecutiva, recorde de endividamento, né? As pessoas se endividando com cartão de crédito, mas o cartão de crédito é um instrumento que a pessoa está utilizando para poder usar jogo online, né? Então, você vê que a gente está doente, uma sociedade doente, né? E o Álvaro está aqui como exemplo a ser seguido, né? De colocar o dinheiro a trabalhar para você mesmo, né? De ter aí seus objetivos alcançados, de ter renda passiva, está estudando, certamente vai ser um profissional brilhante, uma pessoa bem-sucedida, não só financeiramente, mas como cidadão, né? E o fato legal é que ele, além disso, né, Érico, ele vive. Isso aí. Né? Faz a sua academia, né, faz o seu esporte, né, tá junto lá, tá com os amigos na escola, tá fazendo as coisas, mas lembra que não é só isso. Ele lembra, não, beleza, eu tenho 100, eu vou usar aqui 80, 70 e o restante eu vou alocar. Eu vou formar o meu patrimônio. Então, é esse pensamento que vira o jogo, né? Porque tempo a gente sabe que ele tem.
Então, ele fazendo isso, ele não precisa ter abrir mão de nada. Perfeito. Ele tem aquele pouquinho que vai fazer o montante dele. Isso aí. Os juros compostos, né? A gente sabe que quanto mais tempo a gente tem, menos a gente precisa alocar. Menos dinheiro nosso e mais juros. Então, essa é a magia, né? É a magia dos juros compostos, exatamente. E quanto mais o tempo vai passando e a gente não fez, aí é mais dinheiro nosso. O esforço é menos- maior. O menos esforço é maior. imposto. Então, é uma jornada que a gente está aqui, né? Hoje é 6 de Seis. novembro. Esse vídeo vai ficar gravado. Daqui 10 anos, Ó, nós vamos Vamos fazer refazer. esse vídeo com você já contando a sua história. É legal, hein? Eu gostei dessa... Não, porque ele vai ser clientão nosso, isso cara. aí, ué. Tá certo. Ele e a mãe dele são super legais, entendem. Eles fazem um planejamento como tem que ser feito. Então, assim, quando você segue o planejamento financeiro, né? Você aceita, você entende o planejamento financeiro, cara, é só você seguir. Sim. Que a chance de dar errado é muito pequena. muito Então, eu tenho certeza que a gente vai contar aqui uma grande história. Bacana, bacana. Ó, Álvaro, a gente tá chegando nos finalmente, e é uma pena, porque o papo tá super agradável. Até já faço o convite para voltar aqui em outro momento, para a gente poder continuar essa conversa. Mas você quer deixar algum recado aí para os seus amigos, para os jovens da sua idade, que ainda não se atentaram para a questão do dinheiro, de repente uma frase motivacional para essa galera acordar para a vida, ou uma dica, enfim, deixar um recado aí para eles aí. Pô, eu acho que tem que ter constância, sempre buscando seus objetivos, tendo sempre em mente o que você quer e todo mês, todo dia, você lembrar daquilo e porque é assim que você vai fazer acontecer. Porra, maravilha. É cara. isso, Eu fico maravilhado com um negócio desse, cara. Muito bom. É muito bom. E você, Brunão? Qual é o recado que você deixa aí para a juventude que está aí nos assistindo, para os amigos? Ele vai espalhar esse link para todo mundo, né, cara? Então os amigos dele vão tudo ver, vão curtir, vão comentar, porque tem que fazer isso, né? Tem que ver, tem que se inscrever no canal, tem que curtir, tem que comentar. Isso E aí, qual o recado que você dá para essa galera aí que vai começar agora a se interessar sobre o assunto e vai querer entrar no mercado financeiro? Cara, o recado é simples. Não precisa deixar de viver, de fazer as coisas que você gosta. É apenas você ter uma mentalidade de pensamento futuro. Geralmente, quando somos novos, a gente não pensa no futuro, a gente pensa no agora, a gente quer viver o hoje intensamente, quer fazer as coisas. Então, tenta guardar um pouquinho. A gente vê até o livro que ele mencionou, né? Do Homem Mais Rico, O Pai Rico, Pai Pobre. Guardar 10% do que você ganha já é o suficiente para você ter uma aposentadoria muito boa se você for uma pessoa nova. Então, você que tem 16 anos, como o Álvaro, né, ainda está bem novo, curta, se divirta, mas lembra do seu futuro, lembra de guardar um pouquinho, que eu tenho certeza que isso vai mudar o jogo e você vai manter a sua qualidade de vida, vai realizar seus sonhos, seus objetivos. E tendo paciência, né? A gente sabe que gastar dinheiro é muito fácil, mas acumular dinheiro é muito difícil. Então tem que ter tranquilidade, sem pressa, né? Com assessoria, com suporte, eu tenho certeza que vai dar certo. Maravilha. E se você que não tem os seus 16 anos, mas já está na minha idade dos 48, imagina, hein? Tem gente que está com a minha idade, 48 anos, e não começou ainda. Pode começar? Claro, né? Não, claro. Inclusive, Claro. eu queria que botasse aí no chatzinho aí se pinta o cabelo ou não pinta. Ah. A galera fala que esse cabelo pretinho aí... Meu cabelo não é pintado, esse aqui é natural, tá? O pessoal fica, você pinta o cabelo. Não pinta o cabelo, mas coloca aí que a gente comenta. A gente comenta aí nos comentários aí se pinta ou não pinta. Gente, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Brunão, sócio da casa, maravilha ter você aqui. Álvaro, Obrigado. cara, foi um prazer te conhecer, eu vi sua história. Eu peço que você volte, eu acho que a gente tem mais coisas para conversar, tem outras coisas para te perguntar. Você é um exemplo e a gente precisa de bons exemplos. A sociedade brasileira precisa de bons exemplos. A gente tem muito exemplo ruim e os exemplos ruins estão aí na internet, né? É o que pega fogo. A gente precisa trazer bons exemplos e você é um excelente exemplo. Por favor, volte. Eu quero conversar mais com você.
E se você gostou desse episódio, ó, já sabe o que tem que fazer, né? Você tem que compartilhar, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, tem que fazer o pacote completo para que esse episódio chegue ao maior número de pessoas possível e para que as pessoas possam se inspirar na história do Álvaro e que as pessoas possam buscar o profissional qualificado, assim como o Bruno, para poder ter a sua orientação financeira. Porque tem muito picareta na internet e seguir esses picaretas certamente vai te levar à falência. Então tem que estar bem assessorado, tem que ter um bom profissional do seu lado, mas tem que ter vontade de fazer. Então esse é o seu programa de educação financeira favorito, Me Tira do Perrengue, com mais um episódio fantástico de exemplo de que lidar com dinheiro não tem idade. Basta ter vontade de começar, que tudo vai dar certo. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Começa agora, Me Tira do Perrengue.